Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Heriberto Queiroz e este é o seu Leve Pod. Estou aqui hoje com meu amigo Ronaldo novamente, sempre meu companheiro aqui de todas as terças-feiras às 20 horas. Tudo bem com você, Heriberto? Tudo tranquilo, Ronaldo? Tudo bem, amigo, graças a Deus. E aí, tudo bem? Pode vir, pode chegar. Esse é o seu Leve Pod, o seu compromisso de todas as terças às 8 da noite. Já se inscreveu no canal? Não? Só basta um dedinho, você não gasta esse dedo e você usa esse dedo pra muita coisa que eu sei, viu? Então senta o dedão aí, ó, agora e se inscreve, tá? Muito obrigado pela sua audiência e por fazer o nosso trabalho crescer cada vez mais. Curta, espalha e compartilha o nosso link, comenta bastante e sobe coração. Minhas redes sociais, Heriberto Queiroz Oficial. @Ronaldo Miranda Show e @Ronchucha Miranguel. Ah, e segue também o Leve Pod no Instagram. Se inscreve aí, @LevePod Podcast. Hoje nós temos aqui dois queridos, doutora Ana Luísa e o Arlan Leite. São dois queridos aí que, quando eu os convidei aqui para o podcast, eles ficariam, e as perguntas, Heriberto? E as perguntas, Heriberto? E as perguntas? Não temos roteiro, aqui é Leve Pod, a conversa leve e descontraída. Eu expliquei para eles, Ronaldo. Eu falei, olha, as perguntas são tipo assim, qual a temperatura dos seres transladados? Uau! É bem fácil as perguntas, fácil. Então eles vão ser capazes de responder Pergunta valendo tranquilamente. R$1 milhão, né? É. Tem uma coisa Gente, assim. muito obrigado por estarem aqui hoje. Muito obrigado, Ana Luísa. Muito obrigado, Arla. Obrigado, seja É, Nós é que muito agradecemos. bom ter vocês aqui. Muito obrigado. Honrado mais pelo convite. Arla, eu convidei você primeiro, mas aqui eu vou fazer a primeira pergunta para Ana Luísa. Primeiras damas. Eu conheci ela durante as perícias trabalhistas que a gente realizou juntos em algumas instituições privadas aqui, né? E o direito, Ana Luísa, avançou muito com o tempo, né? Nós tivemos aí várias áreas específicas que foram aprimorando a forma de se fazer direito. Trabalhista, previdenciário, de família, civil, né? Na sua opinião, no planeta, no mundo, há mais justiça ou injustiça? Primeiro, quero agradecer também o convite, que realmente hoje foi a grande oportunidade de estar aqui. Prazer. A justiça, realmente, justiça mesmo, como dizem, sim, só de Deus. Não tem realmente dizer, trabalho na área desde 2012 que eu sou formada, 6 anos realmente que eu atuo diariamente. A gente sempre vê que tem a questão também que a gente tenta sempre ir lá para o lado da justiça. Sendo que, querendo ou não, juízes são homens. Eles têm que ser imparciais. Mas tudo tem uma carga, temos histórias, né? Então, assim, o que eu tô dando a minha opinião pessoal, como você devidamente perguntou, a justiça é para ser imparcial. Como diz, é para ser cega. A balancinha e cega. Mas, na minha opinião, eu acho que muitas vezes levam a carga em relação à sua história, à sua criação. Eu vejo muitas vezes, eu já debati com juízes que diz assim, ele pega casos que diz, a minha vivência, a minha história não permite que eu julgue dessa forma. Eu fui criada dessa forma e começa a ver que já está sendo contaminada. Temos a presença do machismo também, né? Muito presente ainda. Eu acho que nem só isso, sabe? Eu acho que vai pro contexto onde eu fui criado, minha religião, minha família, meu contexto social. Também. Eu acho que não é bem por aí. Mas, Arlan, veja só. Dentro da sua visão como historiador, né? Tanto dela como do direito da sua como historiador, a gente vai encontrar aí várias formas que vai influenciar diretamente o ser humano. Seja esse ser humano juiz, seja esse ser humano qualquer outro profissional. Você acha que existe, de fato, gente que é totalmente imparcial no planeta? Não, eu não vejo. O ser humano, ele por si só, ele é subjetivo. Cada ser humano. Então, ele tem uma história, ele tem o seu lugar de fala, ele recebeu uma educação familiar, Tem os seus valores, vive num contexto histórico, tem uma visão de mundo. Então, ele, por si só, ele é subjetivo. E o próprio Paulo Freire, que agora, acho que
ontem fez 103 anos, teria feito 103 anos, ele disse que não existe imparcialidade, todos são orientados por uma base ideológica. Aí ele coloca a seguinte observação bem interessante: resta saber se a sua base ideológica ela é inclusiva ou excludente. Bem interessante esse ponto de vista que Não- você traz. Também não vê uma total imparcialidade do ser humano. E como manejar isso dentro da justiça, Ana? Porque, assim, nós sabemos que essa imparcialidade ela é utópica, ok, Top. certo? Mas, assim, eu, dentro de minha profissão, seja ela qual for, eu preciso ter essa imparcialidade de ser uma pessoa... Baixar barreiras de preconceito, baixar barreiras de julgamento, para não levar esse histórico de vida para dentro da minha carreira, seja na magistratura ou qualquer outra. Como manejar isso? Porque entende que para mim é um desafio? Para você também, você vê isso como um desafio dentro do direito? É bem, bem difícil, principalmente pela bagagem que a gente leva, né? É bem desafiador. Até levando um gancho que você está realmente falando, pronto, no caso dos advogados. Por exemplo, tem advogados que não atuam na área criminal, devido já também à bagagem dele, assim, já não concordar com certas atitudes, não atuar na área criminal por causa disso. Então, vai manejando dessa forma. O que é que, no caso, os recursos da justiça, a lei é para ser aplicada. Mas como a gente até o nosso mestre aqui já conversou, a imparcialidade existe, é fato. A imparcialidade, ela seria uma meta nossa. Seria a meta que não Porém, existe. é Que não utópica. existe. Né? Que não existe. É. A imparcialidade realmente não existe. A lei para ser aplicada. Mas devido às experiências que tem, até mesmo dá para dos juízes em si, para aplicar a lei. Aí por isso que existem os recursos que existem, aí vai cada cabeça de um juiz e os advogados também. Você vai procurar um advogado que já passou por essa experiência, que vai defender de uma certa forma. Por isso que cada um tem uma visão, cada um vai defender, vai fazer uma petição de uma forma, vai defender de uma forma, e também cada um tem sua área, porque vai seguir aquele ramo, aquele caminho daquela forma. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, Ronaldo. Muitas vezes, esses grupos, eles são criados dentro de determinadas influências religiosas, sociais, socioeconômicas, enfim. E acontece muito, Arlan, do seguinte: família numerosa. Digamos que um pai e uma mãe teve ali 12 filhos, ou 15. E alguns pensarem um pouquinho fora da casinha, sabe? Por mais que tenha tido uma influência para que ocorresse aquele caminho, a pessoa se rebela um pouquinho com outras escolhas, que às vezes causa até uma revolução na família, Sim. né? A gente tem vários casos aí de décadas passadas que as filhas não poderiam sair de casa se não fossem casadas. E quantas não fugiam, iam para o Sudeste? Você sabe muito bem do que eu estou falando, porque você trabalha com essa história da família. E muitas vezes os casamentos já eram arranjados, né? De família com família. Essa filha vai casar com esse filho, né? De cada uma das famílias. Então não se tinha nem o direito de escolha. E aí eu quero pegar essa visão, né, dessa imparcialidade que a gente está buscando como meta, mesmo sabendo que ela é utópica, dentro das carreiras jurídicas, e trazer para um contexto mais micro, né? Sair dessa questão mais macro de justiça e ir para um contexto mais micro dentro da família. Você acredita que hoje, na nossa sociedade, esses conceitos de justiça, né, de imparcialidade, na nossa sociedade hoje, funcionar isso dentro da família é mais fácil do que antigamente? Antigamente havia um controle maior, o patriarcalismo era muito mais forte, não é isso? E as pessoas, por exemplo, a mulher, ela tinha um papel de dependência, né, no casamento. Hoje as pessoas têm mais autonomia, têm mais independência. E as pessoas podem exercer
sei lá, os projetos de vida que elas quiserem, né? Então a gente tem, como você falou, a família, o pai e a mãe estabelecem regras, tem uma orientação religiosa importante, mas determinados filhos, eles seguem caminhos completamente diferentes. Até porque o próprio conceito de família hoje está mais amplo, né? Amplo, exatamente. Diversificado, né? Isso. Nós temos muitos Que bom. outros modelos de família Sim. que faz parte da sociedade democrática, né? Faz parte da diversidade, da autonomia das pessoas, né? Então hoje a gente tem a mulher hoje ela tem um espaço que é o espaço dela, sempre foi dela esse espaço de autonomia, né? De uma mulher hoje é profissional, ela exerce cargos de liderança, que na época das minhas avós não era bem assim, né? Então a mulher era muito ligada ao lar para criar os filhos, né? Tinha aquelas que já se destacavam sempre, né? A gente não pode reduzir todas as mulheres em todas as épocas como submissas, não é bem assim. Tem várias mulheres na história que exerceram papéis, lideranças que rompiam com toda aquela estrutura da sociedade. E bem à frente dos seus E tempos. bem à frente né? do seu tempo, exatamente. Isso é algo que a gente vê. Mas eu queria, assim, saber sua opinião nesse sentido. Por quê? Porque, como nós estávamos falando sobre imparcialidade, e como você falou, né, que, citando aí Paulo Freire, que é quase que impossível isso, Sim, hoje, o que é que nós temos? Um mundo extremamente polarizado, onde parece que essa discussão que nós estamos falando aqui de imparcialidade, de respeito, de entender a diversidade, ela não é tão vista na prática. Parece que é o oposto. A gente só consegue ver isso quando tem uma lei. Ó, se falar qualquer coisa aqui, vai ser preso. Se falar qualquer coisa nesse sentido, vai ser multa. Então, é muito comum a gente ver isso. Parece que foi forçando a barra para que a gente pudesse ter a sociedade que nós temos hoje. Você concorda com isso ou você discorda? concordo. A gente tem que ter o movimento progressista. É muito desafiador para romper com estruturas conservadoras na sociedade, porque são estruturas que têm uma história longa, patriarcalismo, né? A misoginia, né? O preconceito sobre mulheres, o preconceito sobre homossexuais, tem uma história muito forte, muito longa de conservadorismo. Então, o movimento progressista dos diferentes grupos sociais, que pensa diferente disso, que busca o seu lugar de voz, né? Que contesta, realiza todas essas contestações, tem um desafio muito grande. E a lei é um instrumento eficaz para busca de direitos. Mas o que eu falo, Arlan, Ronaldo e Ana Luísa, é que parece que esse direito só veio por força da lei. Entende? Porque assim, se não tivesse, parece que não ia ter. Eu tô entendendo que as pessoas são forçadas a fazer isso, ele tá tentando demonstrar só porque existe uma lei que obriga Exato. as pessoas Isso. a cumprirem isso. É igual, porque- por exemplo, não entra na minha cabeça, infelizmente, você ter que ter uma força de lei para respeitar os idosos, por exemplo, uma prioridade. Sim. Você tem que ter, agora tem a lei do 80 a mais, né, que os idosos acima de 80 têm a prioridade da prioridade. Então, se tiver alguém de 60, 70 e tiver alguém de 80, o de 80 vai ter a prioridade, né, em detrimento dos demais, que vão ter a sua prioridade respeitada também. Mas ele tem ali um benefício a mais por já estar numa idade mais avançada. Então, você precisa ter uma força de lei para respeitar essas pessoas, para dar o direito a elas eu já vivi mais, eu tenho mais experiência, eu já tenho algumas limitações físicas e eu preciso entrar na fila para ser atendido mais rápido. Então, essas questões de força de lei, como a Heriberto traz, algumas forças de lei não entram na minha cabeça, porque a sociedade era para ter a empatia, era para se colocar no lugar do outro em primeiro lugar, e isso não ocorre. Isso não, eu estou falando dos idosos, mas a gente pode citar aqui vários Eu exemplos. ia dizer que eu acho um absurdo. Precisa de uma lei, agora, dos maus tratos contra os animais. A gente Sim. precisava de uma... Que agora é lei, né? Os Sim. maus tratos dos animais. Porque isso era para ser de uma educação da sociedade. Exato. De uma concepção que bater nos animais seria crime. Não é nem crime, é um É uma absurdo. vida, né? Inocente, Então não tem precisa como de uma defender. lei
para isso. Então, assim, eu estou entendendo que deveria ter toda uma concepção, deveria ter uma educação, deveria ter a mente das pessoas para não ter preconceitos. Deveria ter isso já desde uma É. estrutura antes. A percepção que às vezes eu tenho, isso dentro da neurociência, é que nós chegamos onde chegamos não por uma evolução Sim, entendi. do bem, Uhum. mas por uma força de lei. Entendeu? Por Então, outro lado, Heriberto, a gente está falando do nosso país, né? No mundo, se a gente for estudar, com certeza tem países que estão muito mais evoluídos com relação a isso e não precisa nem de lei, porque o povo é tão educado na base da sociedade Isso. que ele não vai precisar de uma lei Ser para forçado ser a fazer forçado a isso fazer. por causa da Ah, eu lei. vou fazer não porque eu tenho empatia, porque eu me preocupo com o outro, mas sim porque se eu não fizer, eu vou pagar uma multa, eu vou ser preso. sim, mas aí eu entendo o que o Ronaldo está falando perfeitamente. Mas o ser humano, no geral, ele é muito parecido. Ele é mais parecido do que diferente. Geralmente ele busca o quê? Crescer, né? Evoluir, busca coisas materiais, busca relacionamento, isso é em qualquer cultura. Qualquer É cultura. um ser sociável, é impossível você conviver unicamente, né? Isolado. Não Pois é. consegue. E aí, dentro de algumas sociedades, né, a gente também tem outras questões. Outras questões. Que, às vezes, o fulano tá ali morando no apartamento ao lado e só sabem que ele morreu depois de 3 meses. Porque os vizinhos já moravam lá há 20 anos e ninguém conhecia. Então, assim, é muito peculiar algumas situações que a gente traz expondo outras culturas. Por quê? Porque até quando a gente vai para uma comparação e quando a gente faz intercâmbio com pessoas de outras, no meu caso, da Europa, Estados Unidos, África, já interagi com essas pessoas, eu vejo que é muito mais semelhanças na humanidade do que diferenças. Só que essas semelhanças, elas parecem ainda ser muito egoístas. Porque o que é que nos diferencia de alguém da América do Norte e da Europa? Do jeito que eles querem evoluir e crescer, a gente quer também. Às vezes eles têm um pouquinho mais de facilidade por questões, mecanismos, né, políticos que facilitem isso. Mas eu quero que vocês me tragam, dentro da visão da justiça, dentro da visão do direito e dentro da visão da história, o que vocês julgam ser fundamental para o crescimento, né, do ser humano para trabalhar seus atributos. Não ficar só nessa busca incessante por bens materiais, por fama, por dinheiro, né? Porque parece que o mundo vibra nisso. Essa é a percepção que eu tenho. Parece que é isso que está acontecendo. Eu quero ter o melhor carro, eu quero ter a melhor moradia, eu quero ter muito dinheiro Nada no bolso. Nada contra isso. A gente vai Sempre evoluindo mais, materialmente mais a cada mais. ano. A gente não tem como fugir disso. A gente vai evoluindo a cada ano. Mas a questão é priorizar isso como a missão de vida. E aí eu queria saber de vocês, Ana, o que é que você julga ser primordial para o ser humano crescer? Como missão de vida, né? Como necessidade de vida que as pessoas colocam em primeiro lugar e de felicidade. Se fala muito nessa palavra. Ah, eu quero ser feliz, mas eu vou ser feliz quando eu tiver o carro, o apartamento, a conta bancária recheada, né? Então, mas essa felicidade ainda está muito ligada a bens materiais, Exato. que todo mundo quer. Eu queria que vocês entendessem essa felicidade do ponto de vista não material. Aquela realização de eu estar em casa sozinho e me sentir a pessoa mais feliz do mundo. Eu acho assim que a pessoa, o ser humano ainda não entendeu a palavra que é o ser humano. Se você colocar o ser humano, ele ainda não entendeu o que é o ser humano. Então, de que realmente entender, as coisas vão melhorar. Eu acho que uma palavra que eu vejo muito seria também ter a compaixão. A compaixão que Jesus teve com todos nós. Eu vejo muito assim, a compaixão com o ser humano. Você também, se você colocar, seja até na visão do direito mesmo, sempre no lugar do outro, nem precisava tanto dessas leis, dessas coisas, de toda essa obrigação de você fazer. Se você sempre for fazer alguma coisa que você coloque no lugar do outro, não precisava desses direitos e deveres. Porque eu vou prejudicar outra pessoa. Então, eu não vou fazer isso. Eu vou xingar alguém, eu vou ter um preconceito com alguém. Será que eu iria gostar?
se fizesse isso Exato. comigo? Então, assim, isso aí também seria... Se a pessoa, antes de fazer isso, pensasse, já evitaria muita coisa. Então, assim, e a lei também é isso. Se você parar para pensar, é como se você também... A lei seria a punição. Se você faz alguma coisa errado, tipo, no direito penal, você vai ser punido. Então, se você não fizer, você já evitaria isso? Então, assim, o ser humano deveria pensar nesse sentido, de ter a compaixão pelo seu irmão, Sendo pelo seu seu semelhante, né? semelhante, que é isso que já vem desde a era da era de Jesus. Respondendo duas perguntinhas básicas. Como eu quero ser tratado e como eu quero que as pessoas que eu amo, que estão ao meu redor, sejam tratadas. Da mesma maneira que eu estou tratando? Será? Teria que se responder essas duas perguntas. Aí, com certeza, se a pessoa parasse um pouquinho para refletir sobre isso, a realidade seria outra. Esse aí é um desafio para mim. Eu vou deixar você responder, mas eu preciso falar sobre isso. Porque ela teve um momento dela falar e o Ronaldo complementou. Sim. Só que essa visão que ele traz é importante, mas nem sempre o melhor para o outro é o melhor para mim. Sim. Tem isso também. Então, é um desafio muito grande. Porque às vezes o Ronaldo fala, eu vou dar esse ingresso para Heriberto, porque Heriberto é meu amigo e eu gosto muito dele. Aí me dá um ingresso de um show que eu não curto. A Entendeu intenção como foi que é? boa, mas eu não Então, às fiz vezes, a leitura do outro, né, pra saber. a gente tem essa visão. Nossa, então o que é bom para mim vai ser bom para a humanidade. Eu não acho que é bem por aí. Mas é um respeito. Aí, É. no caso, se você, ele tem que respeitar sua opinião de não querer. Sim, eu entendo, Respeito. Ana. Veja só, o respeito, ele é fundamental na nossa vida. Mas parece que ainda somos muito pouco empáticos. Porque a gente enxerga a vida baseado na nossa mentalidade, no nosso coração, no nosso pensamento e no nosso sentimento. Só que o meu pensamento, o meu sentimento é diferente do outro. Então, por isso que a gente tem tantos conflitos hoje sociais. É o meu enxergar que eu coloco. Por causa, Meu enxergar. dessas diferenças. E aí, Arlan, na sua opinião, como manejar essas diferenças? Eu acho que a gente trouxe um debate muito interessante, porque uma palavra-chave que eu vou colocar aqui é educação. Então, a gente hoje precisa de leis para forçar, como a gente usou essa expressão, né, para forçar determinados comportamentos, para que direitos sejam garantidos. E nós aqui, vou falar do Brasil, a gente tem ainda uma educação muito aquém do que deveria ter. Então a gente precisa de uma educação de alto nível, de uma educação que pense o sujeito dentro de uma coletividade, de uma educação cidadã, em que o sujeito ele possa ser assistido desde da saúde mental dele, para ele tem que crescer sabendo que tem que respeitar o outro. No transporte coletivo ele tem que obedecer uma fila, que muitas vezes quando chega, eu tô falando coisas assim bem cotidianas, chega um transporte coletivo, tá um ponto de ônibus cheio de gente, as pessoas elas querem entrar todas ao mesmo tempo, não há um respeito, vamos fazer uma fila aqui para que obedecer os idosos. Estacionamento de idosos e deficientes. E o são grande coisas problema não comuns do é nosso nem a cotidiano. falta de Sim, leis, sim. né, Arla? Uhum. A gente tem muita lei, se a gente for estudar. Isso. Temos muitas leis, é a Tem que consciência. mudar a estrutura de Exato. pensamento, a lógica de pensamento. Então, não jogar lixo na rua, ou seja, como é que a gente muda esse pensamento, essa prática, né? Na verdade, é um pensamento, é uma praxis, porque as pessoas elas jogam lixo, ela pensa, não vou jogar. E comete uma ação e isso atinge o meio ambiente, né? A gente a política as práticas de sustentabilidade vão pro Vai obstruir as bocas de lobo. Quando Exatamente. tiver uma grande chuva, vai inundar, né? Uma educação que possa repensar todo esse nosso comportamento e essa nossa forma de pensar. Aí eu preciso de uma lei para multar essa pessoa, como acontece em alguns países. Jogou um papelzinho na rua de bala, um pequenino que seja, uma multa lá de não sei quantos euros, né? E aí, Dói essa no bolso. educação que você fala, eu acredito que seja fundamental ela iniciar na família, Sim. né? E aí eu queria que você trouxesse sua experiência dentro dessa área de genealogia, de história da família, que é uma área que você gosta muito, e explicar para nós aqui o seguinte, o que você julga dentro do seu universo como historiador
ser primordial que as famílias não deixem de trabalhar em seus núcleos? A educação dos filhos, né? E também cobrar das autoridades, porque também é dever do Estado, Sim. né? A oferecer educação pública de qualidade. Então, a família, ela precisa dar educação aos filhos, que é um desafio, e também cobrar das autoridades para que, por exemplo, as crianças que têm deficiência, eu falo isso porque eu sou deficiente, eu tenho deficiência auditiva, então nós temos pessoas autistas, né? E muitas vezes as famílias pobres, elas não têm uma estrutura para dar um apoio, um suporte a essas crianças, né? A esses seres humanos que precisam de uma atenção maior. Então, é o poder público, né, cobrar dos políticos, cobrar das autoridades. Eu acho que a imprensa também tem um papel importante. Acho não, a imprensa tem um papel importante. Porque informa, né? Então, Informa. precisa levar isso para que Ou não todos tem possam muitas vezes saber. o conhecimento, porque, por exemplo, dentro da saúde mental, há bem pouco tempo atrás, as pessoas eram trancafiadas em hospitais colônia, Sim. né? Elas eram fadadas ao isolamento social total, eram loucas. Ah, fulano enlouqueceu, foi lá para o hospital colônia, tá lá, perdeu Isolado. isolado totalmente, né? E hoje a gente percebe que o tratamento é outro, é agregador. Você precisa fazer com que a pessoa tenha um tratamento onde ela esteja inserida na sociedade, paralelo ao uso de medicamentos também e tudo mais. Então, essa visão, né, que se tinha antigamente, então muitas vezes, muitas famílias não têm esse conhecimento Não e a tem. importância de estarmos aqui como um veículo de utilidade pública também, trazendo essas informações. E essas informações que vocês trouxeram já no início do podcast, elas são muito relevantes no geral e também direcionadas às famílias, porque hoje os conflitos de famílias, eles são imensos, principalmente quando envolve dinheiro, né? Sim. Porque há um apego muito grande ao dinheiro e às vezes tem um pai que falece e deixa uma fortuna. E aí gera, né, toda uma questão aí dentro do universo familiar muito pesada. Na sua opinião, Ana Luísa, como evitar isso de forma prévia, né? Quando a gente vai falar aí de testamentos e outras questões de divisão de partilhas de bens, né? Nem Partilha todo de mundo bens. tem a visão de Silvio Santos, né? Aí eu queria sua opinião nesse sentido. Como evitar esse tipo de pepino ainda em vida? O melhor caminho, de fato, seria o testamento. Poucas pessoas realmente têm a prática, assim, o testamento como é até um meio assim, vai fazer um testamento, assim, um testamento é algo assim que é pouco usado, todo mundo sabe que é pouco usado. As pessoas só têm a visão que acham que testamento é só de ricos, milionários. Sim. Não é. A pessoa pode ter uma casa, um imóvel, e também tem testamentos particulares que você pode ter uma casinha e você quer dividir você mesmo, a próprio punho, fazer um testamento. Hoje, assim, falar num modo, assim, popular, para todo mundo realmente entender, que existem 3 tipos de testamentos. A gente tem um testamento público, que realmente é um testamento oficial, que você vai no cartório, o tabelião vai fazer todo o testamento, na presença de 2 testemunhas, você vai todos os seus bens divididos direitinho, que realmente é o oficial e é o mais indicado a ser feito. Que seria, no caso, do Silvio Santos. E tem o testamento cerrado, que ele é ele também é sério, sendo que é um pouco mais arriscado. Por quê? No caso, o testador, o mestre também de terreiro, acho que pode também completar, que o testador, ele escreve, ele vai dizer os bens, ele vai narrar o que ele vai dividir, ou ele também pode, a rogo, pedir para alguém para escrever a punho, mas vai ter que levar também lá para o tabelião, fazer a análise, dizer que está tudo certo, que recebeu direitinho o testamento, aí vai cerrar, não é isso? E vai selar, mas vai devolver de volta ao testador. Aí vai ficar guardado para só abrir quando ele falecer. Mas pode ter assim, irregularidades e também, o que é que pode também acontecer? Pode extraviar. Então, não seria tão seguro. E tem um testamento particular, que você pode fazer até estar no hospital.
tá perto de falecer, tá alguma coisa, você pode realmente escrever na presença de duas testemunhas. O ideal é que seja 3 testemunhas, mas no mínimo 2. Também um cerrado também, 2 testemunhas. E também não, agora o particular não necessariamente precisa de ir no cartório. Então, você faz em casa direitinho. E não sei se o mestre também, agora o nome que eu tá me fugindo a memória, como a gente aqui tem o que não seria forma de um testamento, mas que eu acho bem interessante. É uma manifestação de última vontade, que é o coli. Essa eu não lembro. Eu sei que a manifestação, a última vontade é muito ligada ao testamento. Mas tem um nomezinho que é o coli. O nome precisamente agora tá me fugindo agora a memória, mas é o colinato, alguma coisa assim, que eu não tenho ao certo, mas você pode escrever, são bens de pouca valia, que você é pouco usado, mas é de suma até importância, que você pode descrever. Objetos, coisas que me são caras, que eu gosto, eu quero deixar para alguém da minha família. Um anel, um Pronto, retrato, um relógio. Um relógio de ouro. Eu vou ficar até devendo esse nome, Não, tranquilo, para bem. vocês Mas a realmente gente bota nos colocar. comentários também. Tá Pronto. joia? E é bem interessante porque você pode descrever como vai ser o seu funeral, se você quer ser cremado, se você quer ser enterrado, como você quer ser enterrado, se você tem uma penteadeira. Quero deixar essa penteadeira para tal pessoa. Você faz em casa mesmo e quem quiser ir botar no carro, levar, registrar no cartório, registra, se não, também tem valia. Então são bens assim, um anel, uma pulseira, uma coisa assim que não sejam bens, mas claro que não é bens imóveis. Sim, São bens sim. móveis. Ok. Nem todo mundo, Ariberto, teve essa visão de Silvio Santos, né? Porque ele fez 2 tipos de testamento, digamos assim. O testamento Sim. verbal em vida, onde ele já foi dizendo as suas vontades e foi fazendo as suas vontades em vida, dividindo tudo bonitinho, e deixou um documento para, após sua morte, como é que ficaria a administração das empresas, como é que ficariam alguns bens que ele queria distribuir. Então, foi muito interessante. Ele foi sábio em vida, né? E após a vida também, nesse sentido. Agora, eu queria voltar um pouquinho só nessa questão da imparcialidade, dizendo que a justiça, ela ainda não aprendeu a enxergar, em vários sentidos, né? Ali não é só para ser imparcial, não, aquela venda. É porque, infelizmente, muitas vezes a justiça é cega, de verdade. Em que sentido? A gente ainda observa que quem tem um poder aquisitivo um pouco maior tem os remédios constitucionais e jurídicos a seu favor cada vez mais, né? Então, eu quero que vocês, dentro da percepção histórica e do direito, como é que vocês observam essa prática de que quem tem muito consegue ali a segunda, a terceira instância, o Tribunal Superior, e quem não tem continua ali naquele quadrado sem conseguir se defender muitas vezes? Infelizmente, aí vem que eu nem queria. É ruim um advogado dizer isso, porque seria uma forma de injustiça, né? Sim, Infelizmente seria uma mas é a forma de... realidade. Infelizmente porque a gente sabe que recurso é caro. Para você recorrer é caro. Então, infelizmente, concordando, só recorre realmente quem tem Um poder realmente aquisitivo mais positivo elevado, né? elevado. Ok. Aí eu Infelizmente, pergunto, a réplica, por que é tão caro? O que que acontece dentro do sistema jurídico que é tudo caríssimo, né? Os valores são exorbitantes. E quanto mais vai subindo, Exato. vai realmente. Eu acho que acredito eu que seja até uma forma das pessoas nem recorrerem. Já desiste ali. Terminar naquela decisão do juiz de primeiro grau, de segundo, e se for para o STF, né, federal, não é que realmente é bem mais caro. Muito embora a gente tenha a Defensoria Pública hoje, né? Que também atua com maestria nessas questões jurídicas. Também. Mas ainda o acesso ainda não é tão divulgado, não é tão facilitado, não é verdade? E do ponto de vista histórico, como é que se comporta esse viés aí jurídico? As camadas pobres da população, elas não têm uma manobra, elas não têm uma estratégia significativa para defesa, né? Por exemplo, mobilizar vários advogados, pagar esses recursos, todos os honorários que são caros, como a doutora falou.
E, e a gente vê que a justiça ela promove uma segregação da população pobre. Então, o pobre ele é penalizado do ponto de vista jurídico, porque ele não consegue fazer uma ampla defesa, uma defesa eficaz para ele mesmo. Historicamente Isso é já foi história. pior, Foi pior. né? Porque hoje a Com gente observa o certeza, seguinte, muito. que nós temos aí vários exemplos. No nosso Brasil aqui, governadores de estados, presidentes da república, mais de um, inclusive, empresários Vários milionários, escândalos, né? né, que ocorreram aí. E são presos. Alguns recorrem, né, e vão assim acontecendo. Que antigamente não se tinha tanta notícia de pessoas com um poder de influência tão grande presas. Então, nas últimas 3, 4 décadas para cá, a gente começou a observar isso de uma forma muito mais clara, né, dentro do que as mídias, né, trazem para nós. Então, eu acredito que o papel da imprensa cobrando em determinados casos também ajuda, porque informa, ó, fulano era governador, ó, mas foi preso. Mas entre Então, assim, aspas, se presas, porém, por um determinado tempo, que eu ainda acho que é o nosso Código Penal da década de 40, né? 1940. Tem que ser revisto. Sim. E estão empurrando com a barriga porque muitos dos que legislam têm culpa no cartório, como se diz no popular. Então, se ele mudar a lei, vai estar se auto-prejudicando. Por isso que eles não querem fazer. E aí, esse preso, entre aspas, Heriberto, por quê? Porque é muito cômodo, é maravilhoso, com certeza, você estar preso domiciliar dentro da minha casa, com o meu conforto, com minha piscina, com meus empregados, com minha boa comida, não é verdade? E a gente vê que muitas vezes é o destino dessas pessoas, infelizmente. Quando não é crime afiançável, né? Isso. Mas não paga uma fiança e... Também Pode tem resolver isso. com dinheiro também. Como acidentes de trânsito que a gente vê aí que as pessoas ceifam a vida das outras por embriaguez ao volante, por muitas questões aí do uso de drogas e pagam a fiança. Tchau, né? Embora a lei esteja cada vez mais endurecida com relação a isso. Tem vezes que ela é aplicada, mas não é sempre, Aí, infelizmente. infelizmente, vem o caso que você falou há pouco tempo, da questão de que quem tem condições. Exato. Quem tem condições, paga a fiança, tá liberado. Quem não Quem tem, não tem. que é o que Vai ter também que o ser mestre falou Aí aqui. a gente faz uma pergunta para vocês, né? Dentro desse ponto de vista histórico e jurídico. O crime compensa muitas vezes, não é verdade? Infelizmente. Mas aí que eu entro com uma polêmica que vai um pouco além, sabe? Realmente, em alguns casos, o dinheiro vai ajudar bastante. Mas, quando eu fiz no início aquela pergunta para Ana Luísa, o mundo é mais justo do que injusto, né? Eu vejo também muita justiça no mundo. Muita justiça. E essa justiça, ela é tão sutil que está muito além das nossas profissões, carreiras, conceitos religiosos, conceitos familiares. É uma percepção muito interna de justiça, que é uma experiência subjetiva que me ajudou a entender algumas coisas do planeta, né? Porque na prática da vida, a gente observa que não são os semelhantes, os opostos que se atraem. Na física pode até ser, mas na vida são os semelhantes. E é muito legal isso. Por quê? Porque você vê gente que não presta junto com gente que não presta. Gente do bem junto com gente do bem. Fofoqueiro com fofoqueiro, né? Então, assim, as peças vão se juntando e a gente observa que o mundo não é tão injusto assim. Há justiça, só que ela é muito sutil. E às vezes a gente tá tão cego com o que tá aparecendo pra gente, por exemplo, numa mídia, porque dá ibope, dá likes, dá tudo isso, que aquilo que é radical, né, sensacionalista, chama muita atenção. Vende bastante. Mas há uma justiça também que é muito sutil e boa, porque é isso que me faz evoluir como ser humano. Não precisar da justiça para fazer o que é certo. Fazer o que é certo porque eu entendo o que é melhor para a humanidade, para o ser humano. Historicamente, Arlan, você acredita, dentro da sua visão de história, nós estamos vivendo
a melhor época da humanidade ou a pior? A gente analisa a história por meio das transformações, né, da sociedade. Então temos retrocessos, avanços. Então eu não posso dizer que a gente está vivendo nem a melhor época, nem a pior época. A gente está vivendo uma época que depois ela vai ser estudada com afinco por especialistas, historiadores, sociólogos, e que na nossa época a gente tem avanços. Você falou aí que é, por exemplo, a solidariedade humana, não é, os trabalhos que promove cidadania, que promove transformações positivas na sociedade, é um avanço que a gente tem. E temos retrocessos, que, por exemplo, as pessoas que pedem a volta do ato institucional número 5 é um retrocesso. É, Total, né? total. Mas Então, vocês acreditam, vejam na só, nossa que isso própria época. representa também um pensamento coletivo de uma sociedade? Nós sabemos como isso é triste e como isso é lamentável. Sim. Mas vocês despertam para entender, bom, se tem gente que busca isso, né? Então isso é um reflexo que tem pessoas que pensam da mesma forma. Às vezes é um grito de socorro até, né? Ah, tá tudo tão esculhambado, tudo tão fora da lei, que eu quero um AI-5, que é para ver se bota a ordem geral. Pode ter esse pensamento, né, involuntariamente até, e a pessoa às vezes não estudou ou não compreende as consequências gravíssimas que esse ato poderia ter nos dias de hoje. Você ceifar completamente Falta a de liberdade de expressão das conhecimento. pessoas. Tem gente que tem falta de conhecimento, mas tem gente que sabe exatamente o que está pedindo. Não é? Eu não posso dizer que todas as pessoas. Ah, fulano está pedindo a volta do AI-5 porque ela não estudou bem história, porque tem uma visão romantizada sobre o que aconteceu na ditadura militar, mas tem gente que sabe exatamente o que está pedindo. E ele pede sabendo que quer a volta do AI-5 porque ele pensa assim e ele sabe o que foi o AI-5. Então também é um movimento coletivo que eu chamo de antidemocrático, de golpista. Eu, como historiador, coloco isso. E que essas pessoas, elas trazem para a sociedade um discurso romantizado da ditadura militar. Sim. E umas não sabem a história, nunca, assim, não pararam para estudar, para saber como foi a perseguição aos opositores, aos estudantes aqui no Rio Grande do Norte. Eu trabalhei um pouquinho disso nas minhas pesquisas, sobretudo no mestrado. Mas tem outras pessoas que sabem, exatamente. Eu Entendo. quero a volta do AI-5 porque, para mim, eu gosto, o meu modelo político é a ditadura militar. Em um desses seus trabalhos, eu achei muito interessante, Adalberto, que ele trouxe um panorama das publicações do jornal Tribuna do Norte durante a época da ditadura militar, Sim, né? tem um Muito livro interessante. publicado pela editora da UFRN, que é uma parte da minha dissertação. E a minha dissertação de mestrado eu tratei a produção da notícia de crime no jornal Tribuna do Norte de 50, quando foi fundada a Tribuna, até 1970. E nesse recorte temporal a gente se depara com a ditadura militar. E o jornal passa por uma transformação, mantém um alinhamento com os militares, e a partir de 64 a Tribuna do Norte vai se preocupar em manter esse alinhamento com os militares e produzir notícias como forma de execração dos opositores dessa ditadura militar, embora esse alinhamento fosse tenso, houvesse críticas moderadas do jornal, que a gente não pode pensar um alinhamento puro e simples, né? Era um alinhamento, mas que nesse alinhamento a gente encontra tensões, críticas moderadas ao regime. Arlan e Ana Luísa, infelizmente nós já estamos nos encaminhando para o final da nossa conversa, mas eu quero frisar uma coisa muito importante, Adalberto, com relação à educação. A educação, ela realmente tem que começar na família, na base familiar. Hoje, nesse mundo atribulado de ansiedade, de estresse, muitos pais estão delegando essa educação à escola. E na escola, ela é um complemento, né? A escola é um complemento dessa educação. Mas na escola se aprende disciplinas, português, matemática, literatura, história e por aí vai. Mas é importante frisar que a base familiar é que traz essa educação realmente, não é?
Muito bem, Heriberto Queiroz. Eu agora vou fazer com vocês um bate-bola, jogo rápido. Eu vou falar uma palavra e vocês vão dizer o que vem à sua cabeça. Tudo bem? Uma intuição. Sabedoria. Eu posso ser melhor amanhã. Posso ser melhor amanhã do que hoje. Uma realização. Profissional. Profissional, pessoal. Uma realização. Posso falar pessoal? Pode. O meu cachorrinho. Ser bem sincera. Que amor, Heriberto. Ela é mãe de pet. Eu também sou mãe de pet. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Maravilha. Não, realização pessoal, superar meus limites, meus desafios. Por exemplo, eu sou um cara que tem ansiedade, então com o passar do tempo eu consegui controlar isso, consegui ter um controle maior sobre isso. Então, a realização pessoal, as transformações pessoais, a superação dos desafios, para mim é fundamental. Uma loucura. Ai, viajar sozinha pro Egito. Olha só. O Egito, mas por que o Egito? Agora eu fiquei curiosa. Porque eu sou fã da história. Amo a Olha pré-história. só. E Você eu, quer subir na pirâmide? com certeza. Um salto de paraquedas que eu fiz a 10 mil pés de altitude com direito à falta de ar na queda livre. Então foi a maior loucura da minha vida. Nossa. Diga uma frase ou uma palavra que você considera direito. Você. Diga uma palavra ou uma frase que você considera direito. Buscar se transformar a si mesmo para ajudar a contribuir com um mundo melhor. Ana Luísa. Sabedoria para ter a justiça. Deixe um recado para quem está nos assistindo 100 anos depois. Vamos ter sempre a educação, a compaixão com o outro e sempre colocar no lugar um do outro. Arlan. Também eu concordo com ela. Educação, empatia, se colocar no lugar do outro, o respeito ao outro, a cidadania, o respeito à diversidade. Porque dentro da história estamos fazendo história, Heriberto. Daqui 100 anos alguém vai estar no YouTube clicando, nós já seremos ossos, mas Vocês alguém- serão. Você vai ser eterno, Heriberto? Vocês serão ossos. Aí, se eu quiser ser cremado, eu vou ser cinza. Ah, é verdade, É. Heriberto, muito bem. Uma cor. Laranja. Azul do mar. E agora, Heriberto, vou dar a honra a você de fazer aquela pergunta que a gente ama. A pergunta é: Ana, uma curiosidade sobre você que ninguém sabe e você vai revelar agora pra gente. Pra todo mundo ter acesso a essa curiosidade sobre você. Porque eu sempre sou a primeira. Pergunta qual mexe. Então, Ela quer pensar. vamos deixar ela pensar. Arlan, fala aí. Uma curiosidade sobre você que ninguém sabe e agora vão saber. Mas essa pergunta é interessante porque me lembra uma colocação, uma frase filosófica de Clarice Lispector na obra Laços de Família. Inclusive, Laços de Família tem a ver, né? com esse com tema. nós É também. verdade. Ela diz: não ser devorado é o objetivo secreto de toda uma vida. É Interessante. uma reflexão. Interessante. E você já foi devorado, então? Não, nós buscamos a sobrevivência o tempo todo, né? Superar desafios. Então é isso. Acho que é o desafio secreto que a gente tem é não ser tragado pelos desafios, pelos perigos da vida. Eu acho que essa é a reflexão que Clarice Lispector coloca pra gente. A Clarice, mas e você? Qual é a sua revelação? Não tem. Não tem. Não tem Olha assim só, nada. Heriberto, ele não Não tem. tem nada. Pois eu vou manter, puxar o gancho dele. Ah, muito bem. Eles não querem responder, Heriberto, sem problema. Vou deixar descobrindo depois. Pois Vai é. continuar oculta a revelação. Eu acho que é muito interessante a nossa vida, né? Porque tem algumas coisas que é bom manter privado. Não tem... Viu, Gabi? É. O público e o privado, a doutora falou muito bem.
E nossa essência, ela é privada. O que nos torna feliz é privado. E aí, dentro desses achados da vida, vocês dois foram grandes achados, né? Que hoje fazem parte aí da minha rede de contato tão especial, né? Obrigado. Conheço cada um e o potencial de cada um. Gosto muito quando você publica suas fotos com o pet lá, né? E passeando com... E Arlan também, história da família, genealogia, um craque aí nessa área. Meu hobby. Eu quero muito agradecer a vocês, dentro do tempo de vocês, da agenda de vocês, terem contribuído de uma forma tão grandiosa, nesse sentido de explanar informações dentro da área de cada um para o nosso público. Muito obrigado, Ana, muito obrigado, Arlan. E nesse momento final, né, eu quero deixar um tempo para vocês falarem sobre novos projetos, falarem sobre suas mídias sociais, né, suas redes sociais. Façam o seu merchan. Naquela câmera. Isso. Começando com a Ana, viu, Ana? Não, eu só tenho que, foi uma honra, só tenho que agradecer e assim provar que o marketing que falam, porque tá aqui, eu estou aqui devido ao pequeno marketing que diz, na minha área de direito, eu conheci o grande colega aqui, Heriberto, que a gente tá aqui por uma mera coincidência do direito, fazer uma perícia, conheci e estamos aqui. Agradeço demais. Foi um prazer também te conhecer. Muito obrigada. Foi um prazer Prazer também. foi todo meu. E estamos nessa, se precisar novamente, estou totalmente à disposição. Estou atuando novamente não, continuo atuando na área realmente do direito. E é isso aí, agradeço a todos. O meu Instagram é Aninha LUL, porque se eu falar é Aninha LUL. E mais uma vez, obrigada. Mais uma vez, obrigado a vocês, ao amigo Heriberto, que a gente já se conhece há um bom tempo. Adoro bater papo com ele, né? E prazer demais conhecer Ronaldo, prazer conhecer Ana Luísa, Igualmente. doutora Ana Luísa. Meus projetos, minhas redes sociais, Instagram, @arlanrn. Na produção da genealogia eu tenho 2 textos, um que está disponível no acervo genealógico, com um link para o site da academia.edu. Qualquer pessoa tem acesso, é sobre a genealogia das famílias Teixeira de Carvalho, Barroso de Carvalho e Acioli de Melo, que são ramos da família da minha mãe. Então o texto tem mais de 60 páginas. É uma produção baseada em documentos, né? Inventário pós-morte, documentos paroquiais, assentamentos militares. Então, são vários tipos de documentos que eu mobilizei para reconstituir a genealogia dessa família. Também tem um artigo publicado na revista Galo, que é um periódico científico aqui do Rio Grande do Norte, sobre a família Nunes da Cruz, e fiz uma abordagem como essa família ela se apresenta dentro de uma perspectiva mestiça, e é uma discussão de história e genealogia. Temos eu e outro colega, temos 2 artigos que estão na agulha para serem publicados. Então, a gente está esperando os periódicos aceitarem, né, e publicarem. Um é sobre a documentação forense de Santana do Matos. Aí nós tivemos acesso a testamentos, a inventário pós-morte, documentos judiciais sobre terras, por exemplo, documentos do Barão de Serra Branca, ancestrais do ex-governador Aloysio Alves. É um artigo. O outro artigo é sobre o meu ancestral Cosme de Abreu, que é o fundador da cidade de Florânia. Foi um sesmeiro que recebeu 3 sesmarias na Ribeira do Seridó, e eu fiz um artigo falando sobre a trajetória dele no século XVIII. E é interessante porque eu faço uma discussão sobre a mitologia que tem sobre a memória de Cosme. Então, tem muitas informações sobre ele que, quando a gente se depara com a documentação, não bate, que é um trabalho do historiador. Confrontar a tradição oral, que é importante a tradição oral, mas a tradição oral ela precisa ser confrontada com documentos. Aí a gente vai saber se o documento confirma ou não a tradição oral. Que é para não ficar aquela conversa de comadre. Exato. Ou seja, tem que ser uma Muito coisa interessante essa questão da árvore genealógica. Eu tenho muito interesse sobre isso para um próximo episódio, viu, Heriberto? Inclusive, Miguel Falabella constituiu toda a sua árvore genealógica e ele descobriu coisas impressionantes.
Muito obrigado, Gabi, também, Só viu? para terminar, Pode temos falar. eu tenho um livro, é uma coletânea, que vai ser lançada agora no final do ano, 60 anos do golpe civil-militar no Rio Grande do Norte. Então, são 17 autores que produziram trabalhos, né, atualizaram esse tema, que é uma parte importante da história do Rio Grande do Norte. Então, está sendo vendido a pré-venda, né, na Cooperativa Cultural da UFRN. Muito massa. Muito bem, parabéns. obrigado. E muito obrigado a você. Um obrigado especial ao meu amigo Heriberto, que está organizando uma corrida muito arretada lá em Serrinha e é nosso grande telespectador aqui do podcast. Um grande abraço para vocês todos aí também em Serrinha. Um Valeu? abraço para vocês. Valeu! A gente volta na próxima terça, às 8 da noite. Muito obrigada pela sua audiência. Até lá. Até lá!